Então, acho que o primeiro aqui, por mais que a gente é uma casa bottom-up, né, acho que é bom também colocar aqui o contexto que a Kepler está inserida, né? Ela aproveita desse agronegócio pujante que o Brasil tem, apesar das incertezas de curto prazo, que a gente já vê estimativas de uma quebra de safra em algumas regiões pode ser relevante, já se fala aí que a produção de soja poderia chegar em 135 milhões de toneladas. Isso são projeções mais alarmantes, né? Mas algumas principais aí ficam na casa de 153 milhões, que seria uma queda na ordem de 7% quando a gente olha na safra anterior, mas a safrinha de milho sofreria mais. Mas isso a gente está falando de um ano e de uma produção que na última safra ela subiu 40 milhões de toneladas. Então deu um salto que nem de longe a capacidade de armazenagem que foi instalada nesse período conseguiu acompanhar. Então o déficit ele ainda continua até mais alarmante do que antes. A gente está falando de um ano que as condições climáticas não estão ajudando. E isso, como a gente sabe, o agronegócio é de altos e baixos. Então, apesar de ter uma pequena quebra essa safra, na próxima safra você pode crescer muito mais. Então, nos últimos 10 anos, o agro brasileiro, em grãos, quando a gente fala em grãos, é um crescimento de 5,5% ao ano. É a maior taxa de crescimento em grãos no mundo. A que mais se aproxima, o país que mais se aproxima é a Tailândia, com 5,2%. Mas quando a gente olha em questões de extensões territoriais, de terras agriculturais disponíveis, não chega nem perto do Brasil. Então, a Tailândia, se a gente for olhar, ela tem certos limites de crescimento. Ela não vai conseguir acompanhar esse crescimento por muito tempo. E aí depois da Tailândia, quem que vem com 3,3% de crescimento nos últimos 10 anos? É a Rússia. Então, com todos os problemas de guerra ali, ainda está bem atrás. A China, para vocês terem ideia, nesses últimos 10 anos cresceu 1% ao ano. Então, a média mundial ficou 1,4%. Então, o Brasil, vamos dizer assim, é a potência em crescimento de agronegócio e deve continuar assim, porque a demanda de alimentos continua crescente, a população continua crescente. A gente até comentou na resenha que, apesar da China ainda vai continuar crescendo em boas taxas, então a população tende a aumentar seu consumo de proteína, então a expectativa é que a China cresça 4 a 5% aí nos próximos anos, que é uma taxa muito boa, não é aqueles 8% que a gente via lá atrás, mas 4 a 5% é bem acima da média de crescimento mundial. E agora começa a aparecer também aos poucos outro protagonista nesse motor de crescimento mundial, que é a Índia, que ainda é uma população em níveis de riqueza muito baixo, uma renda per capita muito baixa, que tende a ganhar uma relevância, talvez vai ser a maior classe média do mundo daqui a uns anos. Então, isso aí é um motor de crescimento que a gente pode ver no consumo de alimentos. Então, o Brasil hoje ele tem crescido bastante em soja, em milho e outras culturas, e aí a gente ressalta também a força da Embrapa, né? Outras culturas que têm ganhado, que podem ganhar cada vez mais destaque. É o trigo, que já está em produção recorde basicamente, principalmente lá no sul do país, então tem crescido bastante. E o sorgo começa a ganhar espaço. Inclusive em 2023 a Embrapa desenvolveu novos cultivares com uma produtividade maior e que tem ganhado muito espaço na Bahia, Minas Gerais, Goiás. E o sorgo é interessante que ele tem uma vantagem em relação ao milho, que o seu custo é 40% menor e ele é mais tolerante à seca. Então talvez pode ser uma opção aí em algumas regiões em relação ao milho. Porque ele pode ser usado também 100% nas rações de aves, suínos e bovinos. Então, e é o quinto grão mais cultivado no mundo. Então, hoje a gente ainda não tem relevância muito, mas é assim, a gente quer mostrar aqui que a gente não precisa ficar restrito apenas soja e milho. Então, tem outras opções como o trigo e o sorgo que podem ganhar espaço.